Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E o texto que eu vou ler está em Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B do versículo. E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros, e depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias. Mas o verso 16, a parte B, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É um fato que Deus é soberano. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um fato que Deus está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus prevalece. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. Há pessoas que dizem: não, oração não muda nada. Não é o que eu vejo na Bíblia. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes. Nós oramos porque, de fato, temos consciência da nossa fraqueza. Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando o incenso do altar da oração sobe, retorna do trono para a terra em termos das intervenções soberanas de Deus na história. É verdadeiro a frase: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e coisas extraordinárias acontecem na história. Então eu lhe faço uma pergunta nesta noite: você de fato crê que Deus age por meio da oração? É preciso dizer, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas você crê nisso? Me lembro certa feita que escutava uma palestra, e o palestrante, depois de discursar de forma profunda e até bela sobre muitos pontos da doutrinária cristã, colocou no seu esboço resto, no final do seu esboço, e disse que a oração é resto. Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim? Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? E quando eu abro as Escrituras, eu vejo Abraão orando, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando, e Deus curando a sua mulher Rebeca da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, e Deus mudando a história dele, salvando a vida dele aos 97 anos no Val de Jaboque.
Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo, e Moisés se coloca na brecha: meu Deus, perdoa este povo, Senhor, ou então não quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que é afligida pela sua rival Penina, que é incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, que é desencorajada pelo seu marido a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus, entendendo que Deus, em resposta da oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, meus irmãos, o rei Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo uma cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor, e em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando e Deus mandando fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Eu vejo Elias orando e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Eliseu orando, diz: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja, e quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus orando, ali no Jordão, e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto, e ele vencendo a Satanás. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsêmani, entrando ali angustiado, mas saindo ali revestido de poder para enfrentar a cruz. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final, no epílogo da sua vida terrena, ele está orando. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Eu olho a Bíblia e eu vejo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando: Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando: John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Lutero orando, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox orando e clamando e chorando diante de Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo, meus amados, os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos, eu vejo o grande avivamento de 1904 no país de Gales, eu vejo o grande avivamento de 1907 na Coreia do Sul, eu vejo o grande avivamento, meus amados irmãos, na missão Quatsabanta em 1966, quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando: William Carey, Hudson Taylor, eu vejo David Brainerd, eu vejo Carlos Studd, eu vejo John Hyde orando, e orando, e orando. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. E eu gostaria que hoje você pudesse parar, pensar um pouco comigo. Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja,
impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente, num domingo, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura lá em Isaías 44,3 que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um povo que tenha sede dele, que tenha fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, um príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou ao Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, no baixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus, e dessa maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas. Na segunda semana tinha 40 pessoas. Em 6 meses tinham 10.000 homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento, um jovem de 26 anos, que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia, ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil.
Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança, como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e o milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos. 30 anos, era um homem culto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde o Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês ou quantos de vocês já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, no Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso, e apanha ele e ao companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele diz: meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora, para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração, e levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas, amados, notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso: na oração não muda nada, oração só muda você, mas
Nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram, e Deus manda um terremoto. E a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão de seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Deus pode responder a oração, sabe por quê? Porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como intercessores nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quero trazer ao seu coração, neste momento, uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem solene, e solene para toda a nação brasileira. Vou falar sobre uma festa que termina em morte. E vou basear esta mensagem em Daniel capítulo 5, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas.
beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A Bíblia fala da Grande Babilônia, o poderoso império governado por Nabucodonosor. O homem que conquistou terras, ajuntou fortunas e tornou-se poderosíssimo na terra. Seu coração se exaltou e Deus o tirou do trono e o fez conviver com os animais no campo, até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Seu filho Belsazar começa a reinar, mas não aprendeu a lição. E diz a Bíblia que num dado momento ele dá uma grande festa, convida 1000 pessoas da mais alta nobreza do Império Babilônico, juntamente com as suas mulheres, concubinas, e rendeu-se à bebedeira naquela noite. Lá pelas tantas, não satisfeito com toda aquela festa e bebedeira com seus ilustres convivas, ele manda trazer os vasos do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia. E então, ele e os seus convidados, suas mulheres e concubinas, beberam vinho nos vasos consagrados do templo de Jerusalém e deram glórias aos seus deuses de madeira, de prata e de ouro, blasfemando e profanando as coisas sagradas. Neste momento, diz a Bíblia, que aparece uma mão misteriosa, escrevendo na parede do palácio palavras misteriosas. E nesse momento, Belsazar entra em pânico. Ele ficou completamente alarmado, seus joelhos trôpegos batiam uns nos outros e ele, desesperado, manda chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para interpretar aquelas palavras misteriosas que estavam sendo escritas na parede. Nenhum dos magos da Babilônia conseguiram decifrar aquelas palavras misteriosas. Quando entra a mãe do rei, nesta sala de banquete, e informa o rei de que havia um israelita, um judeu, um cativo que viera de Israel, a quem Deus havia dado a sabedoria da interpretação de sonhos e visões. E então Daniel é trazido à sala do banquete. E o rei tece a ele grandes elogios, prometendo-lhe benefícios, como roupas de púrpura, cadeias de ouro e o terceiro lugar no reino. E Daniel respondeu: fique os teus presentes para ti, dê a outrem, mas eu vou interpretar esta visão. Então Daniel diz que a visão tinha a ver com palavras, com significados, mene, mene, tekel e parsim. E a ideia do texto é: contado foi o teu reino, pesado na balança, e dado a outro reino. Na verdade, o rei Belsazar, que achava que estava no controle da situação, estava sendo pesado na balança de Deus. E mais, ele foi achado em falta. E mais, Deus estava colocando ali um ponto final no poderosíssimo império da Babilônia. E naquela mesma noite, o rei Belsazar seria morto. E Dario entraria na poderosa Babilônia, conquistaria a Babilônia e dominaria o império babilônico, instaurando um novo reino naquela região, o reino Medo-Persa. Bom, este episódio traz para nós algumas solenes lições. Primeiro, é preciso ter muito cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez de coração. Todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Deus resiste ao soberbo.
A segunda coisa é a profanação das coisas sagradas. Quando os vasos do templo de Jerusalém foram levados para aquele banquete de festa carnal, de sensualidade, e aqueles vasos foram usados para se beber vinho e ainda dar glórias aos deuses de ouro, de prata, de madeira, os ídolos da Babilônia, ali estava se profanando objetos sagrados, vasos do templo, consagrados ao culto ao Deus único, vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Bom, nós estamos nesta semana numa festa popular, a maior festa popular do Brasil, uma das maiores festas da cultura brasileira, conhecida no mundo todo. Turistas do mundo todo vêm para cá. As ruas, as avenidas, as passarelas ficam cheias de carnavalescos, trios elétricos, com temas os mais variados, explorando seja a cultura, seja a religião, seja quaisquer outros aspectos da cultura brasileira. O que nós temos visto, infelizmente, no carnaval brasileiro também é a profanação das coisas sagradas. Temos visto nas ruas, tantas vezes, Cristo, o Filho de Deus, sendo escarnecido, zombado, vilipendiado. Temos visto objetos sagrados sendo usados com profanação. E é importante dizer que mesmo que a sociedade aceite ou até aplauda essas atitudes, mesmo que as autoridades constituídas não tomem nenhuma medida para regular, orientar e estabelecer limites para essas práticas, é importante afirmar que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Temos visto que o carnaval brasileiro, patrocinado por verbas públicas, o que no nosso entendimento não deveria ser uma prática, porque as verbas públicas não são para patrocinar festas nem deste nem daquele outro segmento da sociedade, tem se tornado a festa dos excessos. Excesso de sensualidade. Quando as pessoas saem às ruas, ou nuas ou seminuas, a festa dos excessos, da embriaguez, onde pessoas se embriagam ao extremo. A festa do excesso da promiscuidade, onde a prática sexual, às vezes, acontece na rua, ao ar livre, diante dos olhares da multidão que passa e que vai. A festa dos excessos, do consumo de drogas, onde tantas pessoas se iniciam nesta prática ou tantas outras dão vazão, chegando tantas vezes até mesmo a overdose, ceifando a própria vida. A festa dos excessos, da infidelidade, quando tantos casamentos são arruinados, quando tantas famílias saem arranhadas, machucadas, quebradas, divididas. Uma festa que tem um saldo moral e espiritual com um grande déficit para a nação. É claro que as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas que entram numa passarela ou correm atrás de um trio elétrico pelas ruas, ou dançam e pulam, e se vestem com máscaras, ou sumariamente, ou até sem roupa nenhuma, naquele momento está apenas pensando em curtir a vida, em aproveitar todas as taças dos prazeres. Vem depois uma quarta-feira de cinzas,
e parece que confessa ali um pecado, ou liturgicamente, ou cerimonialmente, tem ali uma experiência de arrependimento, ou passa cinza na testa, mas já está programando o próximo carnaval do próximo ano. E a vida continua, marcada pelo pecado, pela infidelidade, pela profanação do sagrado, pela prática de tudo aquilo que é excesso, que rompe as fronteiras do bom senso e da conduta. Assim como a festa de Belsazar terminou em morte, no fim de um império, é preciso dizer que o pecado é o opróbrio das nações. Não se constrói uma grande nação com festas carnais, com a prática irrestrita e irresponsável tantas vezes da sexualidade, da bebedeira, da profanação das coisas sagradas. Os estudiosos dizem que o grande Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. A Babilônia caiu numa noite de bebedeira. Deus mesmo entregou a Babilônia nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Mas essa verdade vale para uma nação, essa verdade vale para você, vale para mim, vale para nós, conquanto seres humanos. Como é que nós estamos lidando com a nossa liberdade? Como é que nós estamos lidando com os privilégios que temos? É possível se alegrar? É claro. É possível ter uma festa verdadeira? É claro. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que é na presença do Senhor que tem plenitude e alegria, e é na sua destra que tem delícias perpetuamente. Você não precisa beber, você não precisa se drogar, você não precisa entrar numa vida promíscua para ser feliz. Não, não, não. Esta alegria é temporária, é passageira, é fugaz. Ela não é permanente. Ela traz culpa, traz dor, traz pesar, traz sofrimento. Mas a alegria que Deus oferece é um banquete permanente. É a felicidade plena. É a alegria da salvação em Cristo Jesus. Hoje eu quero orar com você, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você foi criado na igreja, talvez você foi criado no evangelho, talvez por razões as mais diversas, você um dia deixou os caminhos de Deus, abandonou a igreja, se afastou da presença do Senhor. E talvez hoje você está aí mergulhado nesta festa da carne, cujo fim é um fim doloroso para a sua consciência, para a sua alma, para a sua família, para a sua honra. E hoje você quer voltar aos pés do Senhor, se reconciliar com Deus. Eu recomendo você, volte-se para Deus enquanto é tempo, busque-o enquanto Ele está perto. Hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor Deus espera você de braços abertos para dar a você a alegria da vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que agora estão nos assistindo, iluminando a mente, aquecendo o coração, dando arrependimento para a vida e a fé salvadora, dando alegria, meu Deus, de uma volta à casa do Pai, de uma restauração, de uma reconciliação. Assim eu oro, no poderoso nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus, hoje no livro de Obadias. Eu sei que o livro de Obadias fica escondido entre os pequenos profetas, mas para facilitar para você, ele fica logo depois do livro de Amós. O pessoal hoje está engraçado, não está? É isso mesmo.
Então, vamos lá. Entre Amós e Jonas, para facilitar mais ainda. Profeta Obadias. Convido você para acompanhar a leitura, então. Pode baixar um pouquinho só o retorno, por gentileza. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te vis pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão. De contínuo, todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sarafade, possuirão as cidades do sul. Salvadores aonde subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Eu quero tratar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema os erros de uma família e a ruína de um povo. Os erros de uma família e a ruína de um povo. Bom, é sabido de todos vocês que o livro de Obadias
é o menor livro do Antigo Testamento. Dos 39 livros do Antigo Testamento, este é o menor de todos. Ele é um dos profetas menores. E o menor dos menores. É curioso que Obadias e Naum não são citados nenhuma vez no Novo Testamento. E esses dois livros retratam a derrota definitiva de dois inimigos do povo de Deus, Edom e Nínive, capital da Síria. O livro de Obadias é um alerta soleníssimo para as famílias, para a igreja e para as nações. Mostra para nós que o erro hoje de uma família, se não tratado convenientemente, pode se espalhar, pode reverberar. E isso pode atingir futuras gerações e atingir nações. O ponto aqui, meus amados irmãos, começa com uma família. Família de Isaac, família de Rebeca. Esse casal, que teve um casamento belíssimo, em amor. Este homem que vem de uma família muito importante na história, ele é filho de Abraão, herdeiro único de uma grande fortuna e de uma grande herança espiritual. Casa-se com Rebeca, ela é estéril. Ele orou 20 anos, para o ventre dela ser curado. Depois de 20 anos de oração, Deus faz um milagre. Nascem Esaú e Jacó. 2 filhos, 2 nações dentro do ventre, irmãos gêmeos. Nações que nasceram do mesmo ventre. Jacó é o pai dos judaítas, Esaú é o pai dos edomitas. E por inabilidade deste casal, Isaac e Rebeca, que em vez de construírem amizade entre os irmãos, construir pontes de amizade dos seus filhos, resolveram um ter opção por um, outro ter opção por outro. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. E em vez dos filhos crescerem unidos, tornaram-se competidores, inimigos, rivais. E essa rivalidade avançou para dentro da história. E o que nós lemos hoje aconteceu 1500 anos depois. Esse ódio ainda está permanecendo. E o que está acontecendo? Os filhos de Jacó, o povo de Jerusalém, está sendo saqueado, invadido, massacrado pelos caldeus. E os irmãos de Jacó, os edomitas, estão celebrando, estão batendo palmas, estão junto com os inimigos, estão celebrando no dia da angústia do povo de Jacó. E mais, estão entrando dentro da cidade, saqueando os bens dos seus irmãos. Estão nas encruzilhadas. Os que tentavam escapar, eles matavam. Os que não conseguiam matar, e entregavam para os caldeus para que eles fossem mortos. E então Deus está aqui trazendo juízo sobre Edom. Porque lá, 1500 anos, um pai e uma mãe não tiveram sabedoria para criar os seus filhos como amigos. E eu, à guisa de introdução, quero destacar 3 pontos. Primeiro, nunca subestime os pequenos problemas. Eles podem se tornar um grande mal. Preste atenção nisso. Esses 2 povos, Israel e Edom, nasceram de um mesmo ventre. Foram filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Beberam o mesmo leite materno. Foram criados na mesma casa, sob as mesmas instruções. Mas o ódio de um pelo outro foi tal
que ao longo dos anos, esses dois países viveram inimizados. E agora, um deles, os edomitas, massacram o seu irmão, quando o seu irmão está vivendo o dia mais triste da sua desventura. E o resultado é o juízo peremptório de Deus vindo sobre os edomitas. Olha o verso 10 comigo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Primeiro ponto, então, não subestime os pequenos problemas, porque eles podem se tornar um grande mal amanhã. Segundo ponto da introdução é que uma grande bênção pode se transformar numa grande tragédia quando deixamos as nossas vaidades pessoais nos dominarem. A família de Isaac e Rebeca era para ser uma grande bênção. Isaac orou 20 anos para os meninos nascerem, e eles nasceram. Podia ser uma grande bênção para o mundo, mas por uma questão de vaidade, eles não souberam criar os filhos. Isaac gostava mais do Esaú, Rebeca gostava mais do Jacó, por pura vaidade pessoal, sem qualquer orientação divina nessas preferências e predileções. E aquele casamento foi se desgastando, o casal não conversava mais, Rebeca escutava o Isaac atrás da porta, o diálogo acabou naquele lar, a inimizade se espalhou entre os descendentes, e agora nós estamos colhendo esta amarga safra da inimizade que foi plantado dentro da casa de alguém que devia servir a Deus com integridade. Terceiro ponto da minha introdução. Não tente mudar os desígnios de Deus, nem manipular a Deus. O que aconteceu? O Isaac, sabendo que Deus havia dito que o mais velho serviria o mais moço e que o projeto da redenção passaria por Jacó, ele tentou manipular e mudar isso. Chamando Jacó, Esaú particularmente, vem cá meu filho, faça uma refeição para mim, porque eu vou abençoar você. E ele sabia que abençoar você seria transferir a bênção que Deus disse que era para Jacó, para Esaú. Ele tentou mudar os planos de Deus. Com Deus você não tem quebra de braço e vencer não. Ninguém luta contra Deus e prevalece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por outro lado, diz a Bíblia que Rebeca tenta manipular a situação, dando uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse de uma mãozinha nossa para cumprir seus planos. Diz, vem cá meu filho, o seu pai vai abençoar o Esaú, então nós vamos fazer o seguinte, eu sei que Deus prometeu, mas eu preciso fazer, eu preciso agir, agora é comigo, agora é do meu jeito, agora é do meu modo, você vai fingir que você é Esaú, e você vai lá e roubar astuciosamente a bênção que o seu pai vai dar para o seu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus planos não, Ele é soberano. Não queremos e não podemos manipular os planos de Deus do nosso jeito, do nosso modo. Pois bem, dito isso, é preciso então dizer que nós não podemos interpretar o livro de Obadias sem entender o que de fato aconteceu na casa de Isaac e de Rebeca. Eu queria brevemente recordar a vocês. Primeiramente, diz Gênesis 25, 22, que há uma luta na barriga da Rebeca, no ventre da Rebeca. Os meninos lutavam dentro do ventre dela, num prenúncio até de que duas nações brigavam dentro do ventre dela. Aí depois vem em segundo lugar o erro dos pais. Porque eles poderiam ter revertido isso. Notinha de rodapé. Notinha de rodapé. Quem tem mais de um filho aqui? Os casais que têm mais de um filho, levanta a mão. Obrigado. Vocês sabem disso. Os nossos filhos não são naturalmente unidos. Não são. Sobretudo quando tem dinheiro envolvido. Dinheiro não tem liga. Dinheiro não tem amálgama. Dinheiro divide. Quando você vê uma família com os filhos unidos, pode saber de uma coisa, tem um pai e tem uma mãe por trás costurando esta amizade.
cuide para que seus filhos sejam amigos, sejam unidos. Isaac e Rebeca não fizeram isso. Terceiro, para entender, um jantar caríssimo. Esse é o jantar mais caro da história. O Esaú o Jacó comprou do seu irmão Esaú o direito de primogenitura com um prato de lentilhas, com a sopa. Foi o cardápio mais caro da história. Mostrando que ele era profano. Mostrando que não dava valor às coisas espirituais. Mostrando que as coisas materiais é que dominavam a mente e o coração dele. Mas preste atenção, esses povos todos ao redor de Israel tinham deuses. Os amonitas tinham, os moabitas tinham, os filisteus tinham, todos os povos tinham. Mas você não vai encontrar na Bíblia os deuses dos edomitas. Eles não tinham outros deuses. Sabe qual era o deus deles? A matéria, as coisas. Eles eram materialistas. Eles amavam as coisas, eles matavam pelas coisas, eles roubavam pelas coisas. Eles eram totalmente materialistas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Na calamidade do seu irmão, eles estão lá saqueando, roubando, tomando, espoliando. Quarta coisa para entender é uma mentira muito astuciosa. Mentira que o Jacó contou para o pai, pela orientação da mãe. Agora, eu já disse isso aqui para a igreja, mas tem visitantes e tem gente nos acompanhando. Quando a gente pensa nessa história da Rebeca chamar o Jacó, vem cá meu filho, você vai lá, pega 2 cabritos, vou fazer uma refeição para o seu pai, eu sou casado com ele há tantos anos e eu sei o gosto dele. Então fazer o seguinte, você vai se fingir de Esaú. Eu vou botar em você as roupas de Esaú. Vou pegar a pele do cabrito e botar no seu braço, o seu pai se apalpar você, se cheirar você, vai saber que você é Esaú. A gente pensa que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha o Jacó? Nesse tempo? Da grande mentira? 77 anos. 77 anos. Manipulado pela mãe. Bom, mas tem outra coisa para você entender. O ódio violento. Gênesis 27, 41. A Bíblia diz que Esaú tomou a decisão de matar o seu irmão. E a pessoa, quando o meu pai morrer, pensou que o pai dele ia morrer logo. Eu vou matá-lo. A Rebeca chama Jacó, sai de casa agora, meu filho, vai lá para casa do meu irmão. Daqui a pouquinho eu mando chamar você. Sabe quanto ele ficou lá na casa do irmão dela? 20 anos. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó voltou, a sua mãe já estava morta. Sabe qual foi a grande preocupação do Jacó ao voltar para casa e encontrar seu irmão? E ele ficou sabendo que o seu irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens armados. E ele fica apavorado. Quis a providência de Deus que os dois se reconciliassem. Mas nunca conviveram. Nunca viveram juntos. E os seus descendentes nunca se deram um com o outro. Sabe por quê? Porque aquela hostilidade nunca mais cessou. E eu preciso que você compreenda isso para você entender melhor o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Quando você vai lá para Êxodo, estavam saindo do Egito, Moisés pediu aos descendentes de Esaú, os edomitas, permita-nos passar pela sua terra. Nós não vamos pegar água, nós não vamos comer nada, não vamos tirar nada, só nos deixe passar. Sabe qual é a resposta dos edomitas? Não! Não permitimos. Se nós bebermos da água do poço, nós pagaremos, deixa-nos passar. Não! Não permitiram. Inimizade. Sabe quanto tempo tem isso? De Jacó esse período aí? 400 anos. 4 séculos não conseguiu apagar a mágoa, o ódio entre os descendentes desses 2 irmãos. Mas depois, em segundo lugar, lá em Números 20, 18, tem algo interessantíssimo aí. Está escrito o seguinte: porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia eu de espada ao teu encontro. Agora não é só não deixar não. Se você tentar passar, eu vou atrás de você com espada. Eu vou matar você.
Terceiro lugar, é preciso, só no livro que está do lado aí, Amós, capítulo 1, versículos 11 e 12. Preste atenção no que Amós vai dizer. Amós, capítulo 1, verso 11 e 12. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Sabe aquele camarada que tem ódio, e a ira não passa? Ele está odiado hoje, está odiado amanhã, está odiado mês que vem, está odiado na próxima vida, está odiado na próxima geração, nunca cessou de odiar. Um problema que começou lá atrás, na casa de um homem e de uma mulher crente. Mas tem mais. Se você perceber, terceiro conflito, está lá em Malaquias, e é preciso entender isso para você compreender o texto de Obadias. Malaquias capítulo 1, versículos 2 a 5, está escrito o seguinte, olha o juízo de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Já que o seu ódio não cessa, diz Deus, então a minha ira contra você também não vai cessar. Pois bem, mas vamos para o final. Quando você vai lá para o Novo Testamento, o Império Romano domina o mundo. 63 a.C., Pompeu conquista Israel, agrega o Império Romano. E Pompeu nomeia quem como rei? Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? Membro da família Edomeia. Quem são os edomeus? Descendentes de Esaú. Qual a postura de Herodes em relação aos judeus? De ódio. Manda matar as crianças de Belém. Herodes o Grande. Herodes Antipas, o segundo Herodes, manda matar João Batista. Herodes Agripa I manda matar o apóstolo Tiago. Herodes Agripa II zombou de Paulo. Por pouco, Paulo me persuades a fazer um cristão. Com zombaria. Sabe o que acontece? Nunca mais você vai escutar sobre esse povo. Nunca mais. Então, nós vamos ver agora com o texto, volta lá para Obadias comigo, e vamos dar uma olhadinha quais foram as maldades que eles praticaram contra o povo de Judá, quando Jerusalém estava sendo saqueada, atacada pelos caldeus. Em primeiro lugar, confira aí comigo o versículo 10 e 11 de Obadias. Edom luta contra seu irmão em vez de defendê-lo. Leia comigo, por favor, versos 10 e 11 de Obadias. Vamos juntos? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Estava lá, junto com os saqueadores, junto com os espoliadores, junto com os opressores, no meio deles, fazendo o mesmo que eles estavam fazendo. Luta contra o seu irmão, em vez de defendê-lo. Segundo, Edom se alegrou com a derrota de seu irmão, em vez de chorar com ele. Leia o verso 12 comigo agora, de Obadias. Versículo 12, toda a igreja comigo. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Meus irmãos, é muita crueldade. Você está feliz da vida porque o outro está sofrendo. Você está batendo palmas porque o outro está sendo massacrado. Está enchendo a boca de riso porque o outro está sendo destruído. Isso não passou em branco aos olhos de Deus. Terceiro,
Edom pilhou os bens de seus irmãos no dia da sua calamidade em vez de socorrê-lo. Versículo 13, leia comigo toda a igreja, por favor. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Você percebeu aqui? Eles estão lá junto com os caldeus, roubando, saqueando, espoliando seus irmãos, em vez de defender os seus irmãos. Mas finalmente, Edom ajudou a matar os seus irmãos em vez de protegê-los. Olha o versículo 14, leia o 14 comigo. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado aos que lhe restassem. Duas coisas. Pararam na encruzilhada primeiro para quê? Para matar quem está tentando fugir. E os que tentavam e eles não conseguiam matar, capturavam e entregavam para os caldeus matarem. Então, agora eu quero fazer as aplicações para a gente terminar. Lições para a nossa vida. Primeira lição. Mostrar que Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Olha comigo o versículo 17. Leia o 17 comigo, você pode ler? Mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Preste atenção nisso. Quem está massacrando hoje? A Babilônia. Quem está massacrando hoje? Edom. Quem está sendo massacrado hoje? O povo de Judá. Naquele momento, todo mundo pensa, Judá acabou, arrasado, cidade arrasada, templo arrasado, povo passado ao fio da espada. Muitos levados como escravos para a Babilônia. Os que ficaram debaixo de opressão de inimigos ao redor, com pobreza, com miséria, com muros quebrados, com portas queimadas, com tudo destruído. Só que Deus está no trono. E de repente aqueles que estão lá no topo da pirâmide vão escorregar, vão lá para baixo. Os que estão lá embaixo vão subir para o topo da pirâmide. Porque onde está a Babilônia hoje? Acabou. Onde está Edom hoje? Acabou. Onde está o povo de Deus hoje? Honrado pelo Senhor. Então preste atenção nisso. Quem comanda a história é Deus. Deus reverte o quadro. Deus reverte o diagnóstico. Deus muda o cenário. Segunda lição prática. Mostrar que o orgulho precede a ruína. Olha comigo os versos 2 a 5. Vamos ler de novo, 2 a 5, todos juntos. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Está falando para Edom. Para um pouquinho aqui. Não é que Edom é pequeno, não. O que está escrito aí? Eu te fiz pequeno. Eu te fiz desprezível. De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Não se ataca o povo de Deus e fica por isso mesmo. Versículo 3, comigo. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e diz o teu coração, quem me deitará por terra? Versículo 4. Se remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então vamos entender isso aqui. Os edomitas viviam nessa região lá das montanhas rochosas. A capital era Pela. Eles achavam que ninguém jamais podia tirá-los de lá, porque Pela é uma estrutura rochosa, é uma fortaleza natural de rochas. Aí o que acontece? Os nabateus vieram e conquistaram e transformaram a cidade de Pela, mudaram o nome de Pela para Petra. Hoje, quem viaja para Israel, um dos roteiros mais preferidos é Petra. E você fica impressionado porque lá de cima, quando chegava a noite, as luzes, a sensação é que eles estavam lá nas estrelas. Eles tinham construído o ninho dele lá nas estrelas.
E eles diziam, ninguém consegue nos derrubar daqui. A situação geográfica que eles estavam era inexpugnável. E aí Deus está dizendo o seguinte, antes que vocês coloquem o ninho de vocês lá nas estrelas, porque parecia que eles estavam entre as estrelas, nas alturas excelsas dos penhascos. De lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Por quê? Por causa da soberba do coração que enganou você. Ninguém mantém-se soberbo sem ser derrubado das alturas da sua soberba, da sua arrogância, da sua presunção. Terceira lição prática. Mostrar que ninguém está seguro, escarnecendo dos princípios de Deus. Meus irmãos, o homem que zomba de Deus, ele pode até num dado momento ser mais forte. Num dado momento ele pode prevalecer. Naquele dia estava prevalecendo. Era o dia da calamidade de Judá. Deus estava entregando Judá nas mãos dos seus inimigos. Mas o fato de Deus entregar Judá nas mãos dos seus inimigos não dava ao irmão Edom o direito de aproveitar daquela calamidade para massacrá-los ainda mais, para espoliá-los ainda mais, para feri-los ainda mais, para matá-los ainda mais. Deus viu nessa atitude de soberba, de arrogância, uma atitude insuportável. E então, Deus suscitou os árabes nabateus contra Edom. E os edomitas foram completamente erradicados dessa região de Petra. E eles foram completamente destruídos no ano 70, quando Tito Flávio destrói Jerusalém. Os descendentes de Esaú estão nessa região também e são completamente destruídos e não tem mais no mapa este povo na história. Deus está exercendo o seu juízo, o juízo final e completo sobre eles. Quarta lição prática. Mostrar que aqueles que semeiam o mal, colherão o próprio mal que semearam. Olha o verso 15 comigo. Leia o 15 comigo, por favor, todos juntos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Preste atenção aqui. O dia do Senhor está prestes a vir sobre quantas nações? Sobre todas as nações. As nações cristãs, as nações pagãs, as nações ateias, as nações que oprimem o povo de Deus, as nações que favorecem o povo de Deus. Todas terão que passar pelo julgamento de Deus. Então, entendamos isso, irmãos. Não dá para semear o mal e colher o bem. Chama atenção de novo. Essa tragédia histórica, que tem 2000 anos de história, nasceu como uma semente lá na casa de Isaac e de Rebeca. Cuidado para que os pequenos problemas hoje não se tornem tempestades convulsivas amanhã. Quinta lição prática. Mostrar que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado hoje, triunfará amanhã. Olha comigo, por gentileza, o versículo 17. Você pode ler o 17 comigo? Vamos juntos? Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Hoje Jacó está sendo massacrado, mas amanhã o quadro vai mudar. Meus irmãos, os cristãos podem ser perseguidos, os cristãos podem ser presos, os cristãos podem ser expoliados, os cristãos podem ser martirizados, mas a vitória é de Cristo e da igreja de Cristo. O povo de Deus será honrado pelo Senhor. Finalmente, em penúltimo lugar, sexto lugar, mostrar que o reino de Deus triunfará sobre todos os reinos do mundo. Olha o verso 21 comigo, por gentileza. Toda a igreja comigo. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú. E o reino será do Senhor
Isso aí me leva a Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Edom caiu, mas o reino de Deus está de pé. A palavra de Deus está de pé. O povo de Deus está de pé, porque ninguém pode prevalecer contra o Deus Todo-Poderoso. Mas finalmente, fechando, último lugar, mostrar que a história está rigorosamente nas mãos de Deus. Deus está no trono. O Cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o versículo 17, bem como o versículo 21, nos mostra isso, que Deus está conduzindo a história. A história não é cíclica. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história caminha para um telos, para uma consumação. E o reino e os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Na linguagem de Daniel capítulo 2, os reinos deste mundo entrarão em colapso. Na figura daquela grande estátua que Nabucodonosor mandou construir. A cabeça toda de ouro. Os braços e o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E uma pedra não lavrada por mãos bate no pé dessa estátua, que representa os reinos deste mundo, e toda a estátua vira pó. E esta pedra enche toda a terra. E isso significa que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E a igreja dele reinará com ele pelos séculos dos séculos. Seguimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei vencedor e vitorioso. A história está nas mãos do nosso Deus. Vamos orar, queridos? E a pergunta que eu faço agora a você é esta. Você tem permitido conflitos dentro da sua casa? Você tem construído pontes de amizade entre os seus filhos? Você se empenha deliberadamente para que os seus filhos sejam amigos? Você patrocina momentos para que os seus filhos estejam juntos? Não permita que os pequenos problemas de hoje virem grandes problemas amanhã. Talvez você veja que hoje você tenha alguma ponta de mágoa de alguém da sua casa, porque as piores brigas e as piores guerras são entre família. Está na hora de você ser um pacificador. Está na hora de você aplacar a fúria, construir pontes. Está na hora de você perdoar, para que esta ira não despedace para sempre. Para que você hoje estanque uma barragem que, se romper, pode trazer uma grande inundação. Senhor Deus, nós todos que estamos aqui precisamos de misericórdia, de discernimento, de prudência, a fim de que as pequenas coisas, aparentemente pequenas, sejam tratadas, resolvidas, a fim de que os pequenos problemas não se tornem problemas gigantes, incontornáveis, incontroláveis lá na frente. Abençoa nossa casa, Senhor. Abençoa nosso lar. E não permita jamais que tentemos mudar os teus planos ou manipular-te com as nossas estratégias fracassadas, tolas. Por amor do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a compreender que és soberano, estás no trono,
que tu estás dirigindo a história e que ninguém pode insurgir-se contra ti, contra o teu povo, sem sofrer severas sanções dessa loucura. E ao mesmo tempo nós nos aquietemos nos teus braços, mesmo sabendo que tantas vezes podemos ser injustiçados, perseguidos, maltratados, acuados, acusados, perseguidos, martirizados. Mas certamente a vitória é de Cristo e do teu povo, ó Deus. E nós nos alegramos em ti nesta noite, porque numa noite missionária, onde o teu povo compreende que o campo é o mundo, nós queremos ser, Deus, esse luzeiro a brilhar. Nós queremos ser a esperança, levando a esperança do Evangelho e anunciando Cristo, que é a esperança verdadeira, a fim de que os povos se rendam a Jesus, a fim de que os povos se submetam à tua soberania, em vez de se insurgirem contra ti. Que os povos te conheçam e te adorem, Senhor, para que cumpramos assim a nossa missão de testemunhas de Cristo. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.